Então para de usar a paralela, porque não é paralelo, antes fosse. Antes a gente tivesse uma realidade paralela que não acessasse essas coisas absurdas que o ser humano é capaz de fazer, do tipo deixar pessoas, eh, sem saneamento, sem comida, sem nada. Governo, tem um governo ali. Tem um governo municipal e estadual que permite pessoas viverem numa condição de indigente, com favelas de palafita, com excrementos no local onde vivem, sem televisão, sem nada, sem chance de sair dali. Um fedor medonho, a céu aberto, uma produção de dióxido de carbono e metano fabuloso. E as pessoas falando dos boizinhos lá da da criação, e só por causa deles que estão soltando pum e estão entrando gás carbônico na atmosfera. Gente, veja, o ser humano enquanto não fizer isto, estudo aqui, ver, estudar, e depois, né, fazer uma multidisciplinaridade para criticar e a gente chegar num consenso, nós vamos sempre ter coisas ideológicas, parciais e injustas. Injustas, porque nem um comunismo dá conta de um Kosovo. Uma esquerda não quer saber daquele nível de miséria. Pelo contrário, ela cria uma miséria para manipular, mas até certo ponto. Em outras coisas, fecha os olhos. Então, voltando à questão do extrafísico, né, eu tenho que ter uma limpeza de filtros para poder ter a experiência. Então, essa experiência que eu contei é uma experiência aqui, mas que eu percebi o quanto o meu cérebro poderia imaginar a ponto de me iludir auditivamente. Então, quando eu digo eu escutei, eu classifiquei dentro do meu cérebro o que era meu blá 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 egóico, faça isso, não faça aquilo, olha isso, olha aquilo, blá 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 blá. A voz do medo, da dúvida, tá? E vozes extrafísicas, que não são vozes, mas são ditas como vozes, elas são codificadas como se fosse voz. Porque se eu saio do corpo, e eu já falei isso, e muitas pessoas até por eco falam: "É, só tem bloco de pensamento, a gente não abre a boca para falar", até o Carlos fala: "Mas então para que boca? Para ficar bonitinho, quem sabe, né?". Ou porque a gente vai precisar depois, então a gente não joga fora a nossa forma física. Então aquele bloco, ele é traduzido mentalmente em uma série de palavras. Porque o nosso cérebro trabalha assim? Pode ser, pode ser. Não descarto. Não podemos descartar. Nosso cérebro foi condicionando a mim assim? Evoluiu para esse córtex trabalhar assim? Uhum. Tem gente que já fez upgrade matemático, filosófico, são as 2 linhas que eu percebo que consegue fazer um update dessa atividade, né. Porque trabalhar na parte artística é outra coisa, tá, criação é outra coisa. Mas, matematicamente e filosoficamente, que estão bem interligados, né, só quem não conhece matemática nem filosofia pode dizer que não tem nada a ver, mas tudo a ver. Então, você vai estudando, vai melhorando sua capacidade de análise, dedução, né, conclusão, né, divisão, discriminação, para você chegar em algum lugar numa teoria. Então eu fiz isso com a projeção extrafísica. Ora, vem alguém e me pergunta: "Tina, você faz viagem astral?". Olha, até gostaria de fazer viagem astral. Para onde? Para o Vaticano eu já fiz. Para algumas bibliotecas também, mas eu queria fazer o Transcanadian, eu gostaria de, sei lá, visitar algumas coisas lá na Europa, né, ver a aurora boreal, quem sabe, isso para mim é viagem. Eu não faço viagem, são projeções que têm objetivos. Aí a pessoa complementa a sua pergunta: "Não, porque eu quero saber
o que você previu no futuro, né, fazer um teste científico, eu não sei nem o que que é, aí você pergunta: "Que ciência? O que você está fazendo?". Não, ele está coletando dados, se isso, ou querendo apenas pegar seus dados para questionar, duvidar, corroborar. E esse tipo de pessoa aparece mesmo, tá. Então como assim científico? Como que eu vou provar a você que uma possível profecia vai se comprovar? A não ser que eu dê data, como já aconteceu. "Ah, todo mundo vai ver naves no final de 2022". Não aconteceu, tira a entrevista do ar. Ou eles adiaram. Que, aliás, o adiamento de Apocalipse é desde que quando escreveram Apocalipse. E quando a pessoa estava vivendo uma situação catastrófica, que ela conseguiu identificar, porque o texto do Apocalipse ele é genérico. Ele tem toda a tragédia humana contada ali, em imagens, com as punições e as resoluções, numa nova terra, num outro lugar, porque não dá para mexer no ser humano aqui. Então, metade vai para o inferno e outra parte salva. Apocalipse é isso, gente. Então tem estágio um, estágio 2, né, selo um, selo 2, selo 3, trombeta um, trombeta 2, trombeta 3. E que você pode pegar aquelas imagens e nas situações mais drásticas, por exemplo, que a Europa viveu, que o Oriente Médio já viveu, ou mesmo ali no século XX a Rússia, você poderia dizer que eles estavam passando por verdadeiros apocalipses, porque encaixa. Inclusive muitos dizem que algumas figuras, demoníacas, é Stalin, é Hitler, é sei lá mais quem, eles vão colocando os nomes, né. Então, e o que se comprova em termos de futuro? Eu falei que quando eu vi, não fui eu que quis, nesse caso, eu estava no corpo e veio um ser que abriu um portal dimensional. Isso é outra coisa também. Alguns seres conseguem abrir portais dimensionais para você ter um contato e depois fechar, mas dimensional da Terra, ligado a toda essa esfera da Terra. Nós temos um sistema aqui. A outra estrela tem outro sistema, a outra estrela tem outro sistema, a outra galáxia tem outros sistemas. Existe sim um princípio de sistema. Não tem essa coisa de extrapolar como se fosse crença, jogando fora toda a mecânica newtoniana, toda a filosofia, só porque agora eu quero dizer que tudo não passa de crença e que o universo não é dado nunca. Então vamos acabar com ele agora. Vamos acabar, inclusive, com o berço das galáxias, não podemos? Porque a nossa revelia aqui tem lugares onde estrelas estão sendo formadas, galáxias. Quem está ali formando? Nós? Algum ser daqui? Que se somos só nós que criamos essa realidade, então podemos acabar com ela. E vamos fazer o quê? E vamos ser o quê? Né? Se eu digo que a lei da gravidade é uma invenção minha, que eu fui forçada a acreditar, ali foi descrita. Antes de Newton descrever, ela já existia. Ora, ou não. Na Idade Média as pessoas voavam? Não, é uma pergunta que eu faço. Na Idade Média, na Idade Antiga, as pessoas flutuavam. Aí Newton descobre, porque uma maçã caiu na cabeça dele, né, você acha, né, ah, e tudo puxa para baixo, tem a lei da gravidade. Mesmo a pena, vai devagar, mas aí fez lá a fórmula matemática, vamos jogar isso fora, e vai todo mundo flutuar. Você não voa, não é porque você não tem asas, é porque você acredita que não voa. Cuidado com essas frases, porque tem pessoas perturbadas, pessoas que não distinguem o real do imaginário, vão pegar, vão se colocar na varanda e vão se atirar. Aí se ele cair,
vamos dizer, eu não tenho culpa porque ele ainda acreditava na gravidez. Ele acreditava, ele está acreditando em você, que está dizendo que isso é uma criação do cérebro humano. Veja, o fato dessa realidade aqui estar sendo descrita como parte ou um construto, sim, nós estamos construindo cidades, tecnologias, uma série de coisas. Nós, não eles estão mudando. Nós estamos fazendo, desenvolvendo, gastando dinheiro, sabe, ralando para produzir toda essa tecnologia. Isto estamos criando, sim, uma realidade, sim, tão densa quanto a da natureza. Só que a do homem, ela é mais perecível, ela é mais impermanente. A natureza é um pouco mais perene, mas também impermanente. Ela sofre transmutação e transformação, porque vida é movimento e tudo isso ocorre, né. Então, quando eu digo que fora do corpo a realidade é mais verdadeira, também é outra burrice, porque eu não tenho uma só dimensão. Eu tenho dimensão astral que é gigante, gigante mesmo, né, tem níveis, mas eu tenho outra dimensão, que é o plano mental, que ninguém fala, porque é difícil acessar. E além do plano mental, eu tenho outros planos que eu tentei adentrar, e o cérebro, não o cérebro, mas a capacidade mental lá do corpo que eu estava, não suportou. Como é que eu me lembro disso? Porque quando eu cheguei aqui, minha cabeça estava vum, 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 como se fosse desse tamanho. Então até afetou a minha sensação física aqui. O quanto afetou meu cérebro? Não sei, pode até ter afetado. Melhorou? Não sei. Acho que sim, porque muitas coisas começaram a fazer sentido, mas não aquilo que eu queria saber. Então tem muita coisa para saber, muita coisa para descobrir, em verdade. Nenhum cientista ficou parado, assim, pensando, ou tendo viagens astrais, ou coisa, para fazer ciência, e a ciência nos dá uma estrutura, ainda que hoje esteja essa bagunça, essas ideologias, tá uma desrazão, eu estou me debruçando sobre um método muito eficiente para tentar responder pelo menos a questão da consciência, e eu sei que tem mais coisa para a gente responder, que essa questão da consciência passa por uma realidade física, psicológica, energética, ideológica, etc, etc. Não é tão fácil definir consciência. Consciência é amplo, então as pessoas não sabem nem o que é consciência, estão em expansão da consciência. Então, nessa projeção extrafísica, né, que eu quero falar aqui para vocês, que vai estar no livro, algumas coisas disso. A gente tem que diferenciar de quê? Estados alterados de consciência. Então, o primeiro exemplo, meio que eu já dei, né, aquele caso que eu estava lá e o meu cérebro criou um ser andando. Eu não vi, mas eu escutei. Eu poderia dizer que eu tive uma experiência extrafísica com um ser andando e que depois entrei no corpo. Não, na verdade, era um estado alterado da minha consciência por causa do meu próprio corpo, de uma droga, né, que é a adrenalina, que aí sobe também o cortisol, fica uma bagunça no seu cérebro, bioquimicamente falando. Veja, se eu não estudo o cérebro bioquimicamente, o que que ocorre, e é bem complicado você saber quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, se aquilo foi um fenômeno bioquímico que aconteceu e gerou o fenômeno, ou se o fenômeno afetou o cérebro e gerou a reação bioquímica. É bem difícil, tá. Então eu teria que estudar. Cérebro é uma coisa, mente é outra, existe inclusive institutos, eu participei, né, durante muito tempo do Instituto Internacional Cérebro e Mente, Mind and Brain, tá. A Cidade do Cérebro, as pesquisas do professor Luiz Machado. Hoje tudo isso acabou, porque interessa a confusão, o animismo, e não a verdade nem a ciência. Isso existia, estava lá no Rio de Janeiro, ele foi diretor da Faculdade de Letras da UERJ, quem quiser procurar pode investigar, professor Luiz Machado, tá. E ele tinha o instituto dele de aprendizagem acelerada, estudando cérebro e mente,
não só para aprendizagem de idiomas, como para outras experiências. Foi através dele que a gente montou, né, o laboratório que a gente fez uma série de experiências. Depois, ele saiu lá da UERJ, não sei o que aconteceu, desentendimento, politicagem, tratá, tratá. E aí eu soube que o instituto dele, ele tentou a Estácio, não deu muito certo, ele só fez alguns eventos, tá? Se não me engano, o terceiro e o quarto congresso, já não era mais um simpósio, ele não conseguiu trazer gente de fora, e depois ele foi para Uruguai, Uruguai com, não me lembro, aquela transversal, mas era antes da Conde Bonfim, de quem vem lá da Zona Norte, tá? Estou sendo bem precisa, porque vocês podem verificar. Então, ali tinha a cidade do cérebro, onde ele continuava com essa parte do aprendizado acelerado, né? Que eu baseio parte das minhas terapias em todo esse aprendizado, né? Em frequências, em sugestologia, né? A sugestopedia, e a PNL, ok? Então, isso não é download. Aprender o idioma de uma maneira mais facilitada, através de áudios, de fitas, mas sem ler, sem praticar, impossível. Então tem gente que me pede: "Cristina, eu quero fazer download da língua tal, língua tal". Não existe isso, se você não se debruçar para fazer. Eu sei que você pode aprender, 8.000 palavras dormindo, mas a palavra em si é só vocabulário. Você vai precisar saber como usa, colocar na frase, dependendo da língua, tem que estudar mesmo. Mas ele tinha um método que, com determinadas frequências, facilitava abrir o cérebro para a recepção mais fácil. Então, em um ano, você saía já falando, não vou dizer tudo, mas num nível muito bom, e provavelmente aquilo tudo terminou por boicote de todos os cursos no Brasil de línguas, principalmente de língua inglesa, que cobram, 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 o cara faz lá 4, 5, 6 semestres e não fala nada, ou fala super mal, mas é um ganha-pão. Então a gente tem que ver que há questões políticas e financeiras sempre envolvidas em tudo isso. Então hoje eu acho que o instituto já não existe mais, eu, né, estava tentando procurar, não achei, ou ele mudou para outro lugar, mas eu acho que não, acho que acabou. E tinha esse trabalho todo. Então o estado alterado de consciência já está mais do que provado. Quando eu altero o meu estado de consciência, seja por droga que eu tomo, ou seja por uma droga que o meu corpo produz por ansiedade excessiva, por medo, então o pânico e as tags, tá, e sem falar das outras coisas, tá, doença não, mas essas transtornos de ansiedade generalizada e pânico geram fenômenos que não existem e vão atrair situações também semelhantes vibracionalmente, porque fato é que temos um corpo físico, mas que vibra, e vibra certas faixas de frequência. Isso pode medir, tá? Muito bem. Então, projeção extrafísica é uma projeção consciente, você está fora do corpo, você vê seu corpo, você está no outro corpo e está vendo seres. Agora, onde você está é outra história, tá? Em que nível que eu estou? Saí onde? No passado, saí no futuro? Tá? A maioria sai no passado e no presente em níveis diversos, tá? Sair no futuro é raríssimo, porque o futuro geralmente não é dado. Ele está sendo criado. Aí você pode, né, pegar uma parte desse futuro que meio que não dá mais para desmanchar, só antecipando um pouco, vamos dizer assim. Mas muito lá adiante é mais difícil, aí só seres que estão com algum plano para que seja, mas também não quer dizer que o ser humano vai aceitar, vai abraçar e vai fazer, porque nós não somos marionetes, embora nos comportemos muitas vezes como marionetes, idiotamente, burramente, passivamente, né? A televisão manipula, a internet manipula, os TikTok da vida, os youtubers, influencers, porque nós permitimos, porque não pensamos, porque não estudamos, porque não lemos, porque não meditamos. Olha, eu já dei uma série de ferramentas para vocês, para não serem manipulados. O conhecimento de língua e de lógica é basicão, para você não ser manipulado. Mas o livro do Schopenhauer, leiam,
Eu vou botar aqui embaixo o link, vou até escrever aqui, colocar o link Schopenhauer. Porque hoje a esquerda está usando isso, e não só a esquerda, né, a esquerda louca que eu falo, né? Não estou falando de uma esquerda consciente, né, um pensamento um pouco mais à esquerda, ou mais centro, ou mais à direita. Não estou falando dos radicais, das pessoas que estão numas ideologias fanáticas, fundamentalistas. Né? Isso aí é loucura, tá? É doideira mesmo. Estou falando de uma coisa um pouco mais equilibrada, que tem, né? Eu penso, criacionismo, não, evolucionismo, eu já penso a possibilidade dos dois, entende? Então, um mais à direita, outro mais à esquerda, mas vamos fazer uma síntese. Mas o que está graçando hoje? E eu posso até depois explicar por que o livro de Schopenhauer e por que Schopenhauer, sendo filósofo, que escreveu um livro muito bom, ele teve acesso ao budismo, escreveu O Mundo como Representação, tá? Como ideia, representação, imagem. Ele teve contato com o budismo e a maneira como ele interpretou naquele momento, ele sendo idealista alemão, né, deu origem a esse livro, O Mundo como Vontade e Representação. Né? Era uma tese dele, beleza. E aí aconteceu algo, ele ficou raivoso, deixou a linha dele de pensamento e começou a produzir outro tipo de pensamento, até que ele produz a tese de a arte de ter razão, sem ter razão, que são 38 estratagemas e que hoje está sendo usado à torta direito, e pelo menos você pode não querer usar, porque é completamente antiético, tá? Isso eu vou dizer para vocês, isso tem compromisso com vocês, com o entorno, é antiético utilizar, mas é o que mais tem no YouTube para vender produto, para brigar por ideias politicamente, etc. É a arte de ter razão sem ter razão, né? O estratagema 36 é super usado, o sétimo também. Então, tem que estudar para se defender, você não precisa usar, vai lá e se defende. Ah, isso é aquele estratagema, então não é verdade. Ah, isso está usando aquele estratagema. Porque, veja, é a arte de ter razão sem ter. Não tem verdade. Eu, é uma espécie de Protágoras, né, da falácia, elevado a uma categoria sofisticada no século XIX, porque ele é do século XIX. E veja, graças a isso, a gente vem mudando todo no século XX e XXI. Os rumos da humanidade tá indo para outro lado. Mas que mundo? O mundo civilizado ocidental, principalmente, e todo aquele que tem acessado a filosofia ocidental, principalmente das Américas, né? Porque a Europa ainda tem um humanismo, ainda tem escolas mais sérias, mais profundas, eu sei porque eu acesso, e nos Estados Unidos, meu Deus do céu, parece que tem, sei lá, mingau na cabeça. As imposturas intelectuais derivam dos Estados Unidos, das universidades lá, e a gente fica aqui só copiando. A gente não é pior, a gente parece papagaio, macaco, não é à toa que temos esses apelidos. E meio pinico, né? Porque todo o lixo vem para cá. Então a gente tem que estar atento nisso, porque quando a gente está fazendo essas leituras extrafísicas, a cabeça da pessoa não está limpa. Até um certo período, a cabeça era um pouco menos suja. Hoje está imunda. E hoje ele tem a televisão com trocentos canais, né? Netflix, isso e aquilo, blá, blá, blá. Ele tem a rede social, o YouTube demais, que ela substituiu até a televisão, com trocentos canais, eu compro o canal de fulano, fulano, blá, 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 sem verificar nada, não dá nem tempo. As pessoas perdem 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas nisso. Está lá a contagem, pergunta a uma inteligência artificial quantas horas fica um brasileiro médio nas redes sociais, ela vai te responder, porque já tem estudo. E aí você vai ver, nossa, eu estou no meio, eu fico 2 horas, eu fico 3 horas. Veja, quando a gente faz um curso desse, que são cursos gratuitos, né, palestras e palestras e palestras, você pode, inclusive, assistir depois, marcou, vou assistir depois completa, como estudo. E digo para vocês, eu coloco, né, o que tiver que colocar embaixo, e se você me perguntar sobre o que eu coloquei e disse, eu te dou referência, mas não me venha perguntar
uma coisa da entrevista do fulaninho ou da fulaninha, se é verdade, se não é verdade, ou se eu posso dar uma entrevista para viagens astrais, não sei o quê. Esses animismos, eu não respondo, não dou atenção, tá? Então, eu tenho já a projeção extrafísica, que é bem claro, já falei várias vezes. Eu tenho o estado alterado de consciência, tá? Eu já dei um exemplo, poderia dar outros, e tem N pela rede. E o sonho lúcido, eu entro para dormir, pensando em fazer a projeção astral, não, porque sonho é aquela coisa, né, que você só quando está acordando faz uma revisão, às vezes é a salada da tua mente, por isso que é preciso meditar para limpar, para arrumar. A pessoa que não faz isso não vai fazer uma boa saída e também corre o risco de não fazer a saída. E ao ter um sonho lúcido, o que que é um sonho lúcido? É um sonho em que eu acordo e desperto dentro do sonho e digo: "Ah, isto não é real, eu estou sonhando", e tomo atitudes. Então, por exemplo, estou numa reunião de escola, eu não gosto daquele blá-blá-blá, que só enrola, não sei o quê, e aí eu estou lá: "Nossa, de novo sonho", né. Eu não sei que eu estou sonhando, eu penso que é real, por isso que é sonho lúcido. Aí eu "Opa, eu estou sonhando, mas isso não é real, mas eu estou sonhando, então eu não preciso ficar aqui", saio chutando, né, falando: "Tchau para vocês, não estou nem aí, porque é da minha mente", então aquilo some, se dissolve, e aí eu vou fazer alguma coisa ou não, vai depender do meu nível ou do meu insight na hora, da minha presença de dizer: "Vou fazer isso". Quero saber isso, porque aí aconteceria na hora. Quero saber a resposta disso assim, assim, na hora. Eu quero saber, tem alguma doença no meu corpo? Na mesma hora você vai saber. Só que às vezes a pessoa não lembra de fazer nenhuma pergunta, só dissolve aquilo e acaba vivendo outra coisa, lucidamente ou até não, porque ela pode perder a lucidez. Lucidez é só consciência, tá? Quer dizer que ela acordou mesmo. Entende? Isso que é diferente da projeção astral. Na projeção, você vai correr, você vai interagir, você vai conhecer pessoas, falar com pessoas, apertar a mão, tem consistência, vai abraçar pessoas, e a pessoa fala assim: "Meu pai, eu encontrei com meu pai, eu estava com tanta saudade, Cristina, mas era físico, eu senti o abraço". Claro, né? E você está acreditando que só tem isso aqui físico, depois vira o quê? Uma fumaça? E não é, temos corpos com energia que se intercomunicam e comunicam com o seu corpo físico. Aí, medicina chinesa já comprovou isso milenarmente. Bota lá a agulha e mexeu. Mexe no energético, mexe no físico. Porque veja, a medicina se loqueia para dizer que é animismo, que não existe, mas eu sequei um pulmão. Eu fiquei curada de muita coisa com agulhas da medicina chinesa. Vai ter que ser uma boa medicina chinesa, bem feita, porque tem cursinhos de Senac, cursinhos daqui e dali, de uma semaninha, ou de 6 meses no máximo, tudo rapidinho, que a pessoa não estudou anatomia, não estudou órgãos, não estudou nada, tem que estudar patologias e tal. O do sorraco que eu ia fazer, demorava no mínimo 2 anos. Eu fiz só os primeiros socorros e fiz, o curso de Shiatsu e Moxabustão no Instituto Sorraco lá do Rio de Janeiro, mas não fiz acupuntura, deveria ter feito, mas era muito caro, no meu momento, na hora, né, é quase um curso médico. E na época eu não podia e também não era a minha praia, tratar, assim, medicamente. Naquele momento eu estava voltada para outras experiências. Então, projeção extrafísica, estado alterado de consciência e sonho lúcido podem se confundir. E também a projeção extrafísica pode ser confundida com expansão da consciência na meditação. Cristina estava sentada meditando, de repente saí do corpo. Não, a sua mente se expandiu e você vivenciou algo que está na sua esfera de pensamento. Porque vamos dizer, né, vamos desenhar aqui, estou aqui. A mente já é, não está dando nem para ver, né? É aqui assim. Mas o que eu produzo de ideologia, de mente, que eu absorvo, é como fosse um caminhão. Por isso que eu digo, a pessoa carrega, dependendo, muita coisa.
Por isso tem que silenciar, limpar tudo isso, jogar lá na frente, para limpar, né, tipo um armário, né, esvazia o armário. Aí, isso serve, isso não serve, isso não serve, vamos arrumar aqui nas caixinhas, né, como está aquele armário arrumado ali atrás, caixinha, o que é livro, o que é isso, o que é aquilo, pronto, ficou arrumadinho. Então, ali já não está confuso, tem muita coisa, não é silêncio, mas atrás de mim, a minha cabeça não está confusa, então eu posso arrumar. Então, na minha expansão de consciência, eu posso e ali acessar alguma coisa, e vibracionalmente semelhante, ter continuidade. Eu estou sentado no sofá, não saí ainda do corpo mentalmente. Veja, sair do corpo, sair com o corpo inteiro energético, não somente uma expansão de consciência que acontece aos montes. Os iogues fazem isso, bons iogues, eles dizem que, né, que viaja, assim, que vai ver mestres e tal, mas eles não saem do corpo. Quando sai do corpo é outra coisa e eles mesmos sabem. Então, a projeção extrafísica pode se confundir com isso, pode se confundir com uma clarividência viajoura, né, esse é um termo até espírita, eles gostam desse termo, viajoura, né, não sei, não pode ser viandante, viajante, é viajoura, né. E aí, o que que é uma clarividência? Eu estou aqui, tá, e começo a ver a partir desse estado alterado de consciência, as coisas vão aparecendo, porque parece que eu estou viajando, se fosse viajar na maionese. Mas tem gente que viaja na maionese, quando toma ayahuasca, tem gente que vê alguma coisa, né. Então, vai depender dos propósitos, das perguntas, da mente das pessoas. Por isso que eu falo, é muito tipo de mente, tá, gente. O pessoal fala: "Somos todos iguais", nem no corpo, nem no DNA. Por isso também não temos uma origem comum. Não fomos criados ao mesmo tempo. Não somos todos milenares. Entendeu? Se existe um berço de galáxia e de estrelas, existe um berço de seres. Então a pessoa fala assim: "Não tem reencarnação porque tem 8 bilhões". Tem reencarnação e também tem as criações novas. Sim, tudo isso junto e misturado, que legal. Vamos ampliar a mente nesse sentido, mas arrumado. Tem os que são milenares, que se lembraram da quarta raça, da terceira raça, tem os que nasceram só na quinta raça, tem os que estão nascendo agora. Mas, Cristina, estão vendo de que planeta? Não precisa vir de planeta nenhum, porque não é um planeta berçário. E se fosse um planeta berçário, por que seria um bicho feio e chega aqui e fica bonitinho? Venhamos e convenhamos. Acho que o homem mais feio da Terra ainda é mais bonito que do qualquer ET desses, descritos, com exceção a elite da nave, não sei das quantas, que é tudo louro de olho azul, só. O resto, meu Deus, é filme de terror. E eu não preciso de mais gente feia, nem mais gente má nessa terra do que já tem. Não precisamos. Se vocês forem ver notícia, vocês vão achar que estão vendo filme de terror, coisa medonha, extraterrestre, implante répteis, e não é. Ser humano, ele pode descer abismo, ele pode subir. Ah, Cristina, então não tem outros seres? Provável, nós temos várias categorias de seres, começa por aí. Os seres da natureza são seres que são consciências que regulam toda essa natureza. Seres aqui, seres ali. Agora, veja, ser humano sendo alterado por um ser que não é humano, aí é assédio, abdução, é sequestro, é abuso, tá. E eu posso ter, então, essa clarividência viajoura ou uma visão extrafísica daqui, não estou projetada, mas estou num estado, né, meditativo e posso fazer a meditação de olho aberto ou posso abrir no meio da meditação, é até bom para que você comprove aquele estado de silêncio, de paz, de tranquilidade, também com os olhos abertos, porque o interessante é você levar para o seu entorno, não assim, meditei, levanta, já está brigando com o outro, porque uma coisa é eu meditando, outra coisa é eu agindo no mundo, não, não é para isso, pelo contrário, isso não é igreja, tá, a igreja, assim, eu sou boazinha, lá para papai do céu,
comungo ou não, ou o outro lá que fica nas igrejas, sair dali, estou matando, estou esfolando, estou criticando, fazendo escambau. Não, a minha ética, durante esse processo que adquiro, é uma ética, né, da meditação, do silêncio, do meu ser puro, ele tem que ir, continuar no meu trabalho, nas minhas relações. Hum? É isso? Então, na minha visão extrafísica, eu posso estar aqui, abrir o olho e, de repente, sem droga, tá? Puro. Nem maconha, nem ayahuasca, nada. Puro. Nem rapé, nada disso. Puro. E aí eu vejo algo na minha frente. Posso ver um ser, posso ver alguma imagem, alguma coisa, que eu também já alterei, por causa da respiração do estado meditativo, eu já alterei o meu cérebro, a minha consciência. Tá? Então, meditação ajuda a arrumar o cérebro? Sim, mas ela também altera dependendo das suas respirações, das suas intensidades, do tempo que fica, e você acessa outros níveis muito mais do que somente saúde, silêncio e arrumação da sua cabeça, tá? Então, eu vou encerrar aqui só falando uma consideração. A matéria que eu falo, o astral, para mim é plástica, é maleável, é moldável, né? O plano astral tem muitos e muitos compartimentos, níveis de vibração. Podemos encontrar diversos seres, está lá, vai lá ver no vídeo sobre projeção astral. Acho que eu vou tentar botar também o vídeo. Se eu não anoto, eu esqueço, tá, gente? De projeção astral, para vocês acessarem. Então, essa matéria pode se metamorfosear os seres que estão lá, que não estão apegados, que não querem fazer processo, que querem voltar e não estão conseguindo voltar, ou porque não podem voltar, que há critérios e leis. Eles podem se metamorfosear em animais, em aliens, em ETs, devido à proximidade que estão na Terra e acessam essas criações humanas que são projetadas pelas atividades mentais do próprio projetor em questão, que acessa filmes, literaturas, leituras, fantasias, imaginação e até mesmo por uma ânsia de salvação de algo que vem de fora e não pode ser Jesus Cristo, nem igreja, nem não sei o que, aí tem que ser uma nave que vem de um lugar bonito, que eu acho que é muito lindo, que eu vejo daqui, que é Órion ou Andrômeda, que já caíram no, no povo. Só que quando você avança na direção de Órion, não existe mais a constelação do caçador, não existe mais cinturão do caçador, na medida que você vai se aproximando de lá. Como é que a gente sabe disso? Através do Hubble, através do percurso da luz, porque tudo se deforma. A gente está vendo que a gente coloca um plano de acordo com a nossa visão daqui, né? Eu olho para o céu, está tudo coladinho ali, como não está, mas é uma visão plana pela minha defesa. Eu sei que é 3D, mas eu não consigo ver tudo, meu olho não capta. Então ele chega uma hora que ele chapa. Então eu tenho uma estrela muito brilhante, eu tenho uma outra estrela, eu tenho outra estrela. A distância entre elas é absurda. A estrela do meio de Órion é dupla, e se você for mais, é tripla, né? Eu estudei, eu fiz um telescópio, estudei um pouco, né, introdução à astrofísica, então eu sei o que eu estou falando, tá? Astronomia, inclusive. E a principal estrela, que está lá no cantão, que é a mais brilhante, gente, ela está tão tempo longe, o que que tem ali, a esfera toda que tem ali, quando você vai adentrando, né? Vamos no planetário ver um filme desse, que é bem legal, tá? Aí acho que sai um pouco dessa fantasia. Então, a matéria astral, ela plasma tudo isso, pode inventar essas coisas. Agora, o que que é chip, implante? Na matéria astral, já que eu posso manipular, eu posso colocar qualquer artefato em você que abriu o campo para mim, para eu roubar um tipo de energia. Que energia que eu roubo de você? Medo, dúvida, orgulho, vaidade, inveja, crítica maledicente e outros sentimentos mais baixos. Tudo isso é apenas energia, tá? Para quem está precisando de energia, tudo isso gera uma energia mais pesada, menos do que pesada, já vai ser outra coisa.
Mas o pesado e o meio pesado vai ser objeto de troca, objeto de uso e de canudinho. Então, os artefatos, se você quer ver chip, e chip é outra coisa, né? No senso comum, chip parece que é um trocinho assim, né? Mas se já foram estudar o que é chip? N tipos de chip. E que material é feito e qual a finalidade de cada um desses? Gente, busca, lê, faz isso por você. Aí para a gente poder fazer realmente uma comunidade que questiona realmente para chegar em algum lugar e não vai ficar de fantasia. Porque fantasia, o mundo está cheio, tá bom? Então, eu vou deixar esses avisos embaixo, né, essas dicas embaixo, e até o próximo vídeo também de projeção astral, que teremos essa semana de terapia floral e religião e espiritualidade, falando sobre doutrina. Tá bom? Até lá. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.